Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou com uma saudade de vocês. Se Deus quiser, logo a gente vai estar de volta presencial, não é? As coisas estão se acertando e eu creio que tudo isso vai passar logo, em breve. Estamos passando o tempo necessário, mas vamos continuar lá, gente. Firme e forte, foco nos estudos e vamos conseguir vencer essa batalha, certo? Então, olha só. A nossa aula de história de hoje, ele é do capítulo 5. Então, hoje nós vamos tentar encerrar o capítulo 5. Temos duas aulas, certo? Então, olha só. As transformações sociais e culturais do capítulo 5. No primeiro tópico, ele fala pra gente assim: vida em sociedade. O que é uma sociedade para você? Vida em sociedade é um conjunto de pessoas, não é? Então, assim, vida em sociedade é você saber viver com aquelas pessoas. Aí ele já nos traz também o segundo tópico, que são os hábitos e os costumes. O que é um hábito? Por exemplo, o hábito e os costumes fazem parte da cultura de uma sociedade, do tempo em que ela está vivendo. E o hábito, por exemplo, nós podemos aderir um hábito, um costume da nossa alimentação, poderíamos assistir o futebol. E olha, o mais importante, um hábito que eu acho muito interessante é o hábito da leitura. Se todo dia você ler um pouquinho, você vai ter um hábito da leitura. O estudo diário, por exemplo, a professora sempre colocava para vocês na sala, não é? Gente, estudo diário, 5 minutinhos de tabuada todo dia faz uma diferença que vocês nem imaginam. Então, assim, você vai tendo um hábito, um costume de fazer aquilo todo dia. Por exemplo, na nossa apostila, ele cita o exemplo do futebol. O futebol, ele é um hábito que temos na nossa sociedade. Então, olha só. Aqui, os hábitos e os costumes, está lá na página 73, certo? Aí, virando a página, tem lá, fazendo história. Então, quando a gente está fazendo história, nós temos que observar o quê? Quando a gente fala assim, a história da minha família, quais são os costumes da minha família? Qual mudança que teve de costume? O que permaneceu? No áudio que vocês me mandaram sobre o Dia das Mães, lembra que eu pedi para vocês? Mande pra gente, vamos dar sequência na nossa roda de conversa na segunda-feira. Me mande como foi 3 acontecimentos do Dia das Mães que vocês gostaram. Vamos falar de coisas boas, não é? Então, olha só. Vamos falar de coisas boas, porque isso faz uma diferença enorme, né? Faz bem pra gente falar de coisas boas. Então aqui, lá na página 74, fazendo história, ele tenta nos focar o quê? Sobre as mudanças e permanências. Então, na sua família, por exemplo, qual é a mudança que teve da vida, do hábito que tinha a sua mãe quando era criança o seu hábito dela com você agora que na sua idade? Então, um exemplo que a gente pode ter, que vocês podem até perguntar para algum familiar, qual é? A questão do uso do celular. Quando a sua mãe, seu pai, tio, tia, avó, avô, quando tinha a sua idade, eles tinham um hábito em utilizar o celular como você utiliza agora? Olha só, como que eles iriam passar por esse momento da pandemia, por exemplo, sem a utilização do celular, da internet, como você utiliza agora? Que hoje está sendo, gente, olha, está ajudando muita gente, não é verdade? Então, assim, é uma forma de comunicação, meio de comunicação. Então, essa poderia ser uma das mudanças, a utilização do celular. Como que é? E a permanência? O que permaneceu? As reuniões em família? O almoço de domingo? Na minha casa, por exemplo,
Um hábito que permanece até hoje é ter macarrão no domingo. Gente, no almoço de domingo, se não tiver macarronada, não é domingo, certo? Então, assim, na nossa vida há mudanças e teve as permanências também. Na página 74 vem citando pra gente, certo? Então, vocês vão ler o texto. Qualquer dúvida pode chamar a professora, estou aqui aguardando. Eu fico tão feliz quando vocês começam a me mandar questões, porque eu começo a dialogar com vocês mais. E a gente começa a conversar, e um escuta a voz do outro, e mata a saudade, não é verdade? Então pode mandar para a professora. Aí, gente, lá na página 75 tem um questionário, certo? Olha essa questão. Que características do século passado apresentadas no texto permaneceram até os dias de hoje? Então, vocês vão ler o texto, vão ver os dados que tem no texto, quais são essas características e vocês vão anotar, certo? Então, a atividade da página 75, vou colocar no Classroom. E o Agora com Você, da página 76, que é referente aos hábitos e costumes, mudanças e permanências, sobre a nossa vida em sociedade, certo? Então, vamos lá? Então, no primeiro horário, vamos tentar se organizar para a gente fazer essas atividades. Beijos!